Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiro deixa eu me desculpar, semana passada eu não pude produzir o vídeo para vocês porque estava com muitas atividades da faculdade, provas, fechamento de notas, essas coisas e acabou não dando tempo, tá? Então hoje eu já estou gravando o vídeo dessa semana, visto que quinta-feira é feriado, tá bom? Então o da semana passada fica para a data de hoje, segunda-feira, tá? Bom, e como a gente vem conversando um pouco sobre a questão da filosofia política, hoje nós vamos analisar um pouco a relação entre poder, autoridade e a sociedade e o Estado, tá? Então a gente vai tentar compreender um pouquinho, né, a relação que isso exerce dentro do cotidiano, das ações dos indivíduos, não é? Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos sobre a questão do poder e a questão da autoridade, lembrem-se que a noção de autoridade ela está ligada ao poder instituído, o poder que acontece dentro de uma instituição social. Então, por exemplo, família, igreja, escola, né, polícia, enfim, né? Dentro daquela sociedade X, dentro daquele grupo X, né, dentro daquela instituição, você tem uma estrutura hierárquica que determina, né, relações de poder, quem manda, quem obedece. Né? Então, isto se concretiza na ação da autoridade. Não é? Agora, uma coisa que a gente precisa prestar atenção, observar, é o fato de que, em muitas circunstâncias, essa autoridade ela pode se subverter num sentido negativo e se transformar naquilo que nós chamamos de autoritarismo. Né? Então, o autoritarismo é o exercício descontrolado da autoridade. Quer dizer, a autoridade ela só se fundamenta e só se caracteriza de fato dentro da instituição a qual ela pertence. Né? Então, o juiz ele tem autoridade como juiz dentro do tribunal, do fórum. O professor ele tem a autoridade dele dentro da escola. O pai tem autoridade, a mãe tem autoridade dentro da família, da casa, né? E por aí vai. Né? Agora, em muitas circunstâncias, o que acontece? As relações sociais extrapolam, né, as relações de autoridade extrapolam esses limites, seja do que o sujeito pode fazer ou não dentro da sua própria condição de autoridade, ou extrapolam as portas, né, os limites da própria organização social, da própria instituição. Né? Então, no Brasil, isto é muito comum, isso se caracteriza muito com a famosa carteirada. Né? O famoso, você sabe com quem você está falando? Né? Então, isso é algo muito típico, algo muito comum dentro da realidade brasileira. Não é? Pois bem, essa relação, portanto, de poder e de autoridade, ela foi muito bem analisada por dois grandes pensadores, um deles, sociólogo, um dos pais da sociologia, o Max Weber, que vai exatamente demonstrar e analisar que a autoridade, né, que se configura e que se concretiza dentro da sociedade, ela está intimamente ligada à estrutura do Estado, à estrutura governamental né, da esfera política. E isto por quê? Porque o Estado, segundo Weber, ele goza do direito legítimo, né, porque ele mesmo legitima isso, ele goza do direito de exercer a autoridade, mesmo que para isso ele precise usar violência. Né? E por que eu digo isso? Então, percebam o seguinte, por exemplo, via de regra, né, em termos da nossa legislação, nós não podemos matar é errado. Aqui não estou discutindo isso do ponto de vista religioso, estou, né, observando o aspecto legal. Quem é o único de fato autorizado a matar? O Estado. Né? Então perceba, por exemplo, que numa ação policial, e aqui não estou discutindo certo ou errado, nada disso, estou, né, pensando teoricamente um cenário adequado. Um policial, numa ação, numa legítima ação, mata, por exemplo, um meliante, né, um bandido. Repare que isto é autorizado pelo próprio Estado. Né? Então, é importante compreender esta relação, porque para o Weber, o Estado legitima a sua própria relação com a violência. Então, ele adquire, diz o Weber,
o monopólio do uso da força. Né? Pois bem, um outro grande pensador, um outro grande autor, né, que vai discutir isso, agora, né, também aqui no século XX, aí um filósofo, foi o Michel Foucault. E o Foucault, ele discute, né, dentro da sua obra, principalmente o aspecto da relação, né, dentre muitas coisas, mas ele discute o aspecto da relação que o poder tem e exerce com conhecimento. Né? E o Foucault, ele diz, né, e é até um ditado popular aí que a gente muito fala, muito ouve, né, o fato de dizer assim, né, que conhecer é poder, conhecimento é poder. E isto se caracteriza, isto é fato? E a resposta é sim, é fato, é característico. E é característico por quê? Pelo fato de que o conhecimento, ele permite aos indivíduos e aos sujeitos uma relação com o mundo e com outros sujeitos, outros indivíduos, bastante peculiar, bastante particular. O que eu quero dizer com isso? Veja só. Quando se tem conhecimento de alguma coisa, né, quando se desenvolve uma compreensão da realidade, você lida melhor com a realidade. E não só lida, você manipula melhor a realidade. E, consequentemente, isso faz ou isso torna com que você, eu e qualquer outro domine uma determinada relação, uma determinada reflexão, um determinado conhecimento, né, uma determinada informação da realidade que me faz ser, de um certo modo, superior a outro. Então, posso dar algumas situações. Veja, né, vamos pensar lá atrás, o ser humano pré-histórico, né, aquele que aprendeu a manipular o fogo e que, né, desenvolveu, obviamente, esse conhecimento, ele exerce poder sobre aquele que não tem esse conhecimento. Né? Reparem vocês, por exemplo, que egípcios, aqui mesmo, incas, maias, dominavam o conhecimento da astronomia, né? Aquilo que eu chamo de arqueoastronomia, né? Porque é astronomia antiga. E eles sabiam, por exemplo, quando ia acontecer um eclipse. E com isso, eles controlavam, né, o povo, por exemplo, dizendo, olha, vocês estão desagradando os deuses, por conta disso o sol vai desaparecer. E aí chegava lá o horário do eclipse, o sol desaparecia, aí o cara falava, olha, né, então eu vou fazer uma oração, um negócio para o sol abrir de novo, tal. E então perceba que esse conhecimento levava eles ao poder. Mesma coisa os egípcios, por exemplo, o conhecimento que eles tinham sobre as cheias e as secas do Nilo, que permitiam, por exemplo, o plantio. Esse era um conhecimento que não era passado para ninguém. Né? Quando se desenvolveu, por exemplo, armas de ferro ao invés de armas de cobre, né? E a gente pode dar toneladas de exemplos dentro da sociedade. Hoje mesmo, a gente pode pensar, por exemplo, a questão das armas nucleares. Né? Por que os países que detêm armas nucleares não querem que outros países detenham armas nucleares? Não é porque eles estão pensando, porque, né, o aspecto da paz e tal. Porque se a gente pensasse realmente no aspecto da paz, todos deveriam eliminá-las. Na prática, o que acontece é o fato de que se eu possuo uma arma nuclear e você não possui, você se submete a mim. Né? Porque você não tem uma tecnologia que é uma tecnologia de destruição em massa. Né? Então, vejam que a questão da relação do conhecimento com o poder, ela é fundamental. Então, o conhecimento é essencial, de fato, para que os indivíduos, os sujeitos, possam exercer no mundo, na realidade onde vivem, onde estão, controle e domínio sobre essa realidade. Né? Então, já diz também, né, uma fala aí bastante popular, que um povo, né, mal informado, um povo ignorante, é um povo facilmente controlado. E isso é verdade. Né? Então está aí a questão do conhecimento. Agora, um ponto que a gente precisa de um certo modo destacar é o fato da compreensão, do entendimento, de que conhecimento e informação são coisas diferentes. E por que eu digo isso? Porque a gente costuma dizer, a gente costuma falar muito, né, na nossa sociedade, que a gente vive numa sociedade de conhecimento, que o conhecimento hoje é fácil acesso. Isso não é verdade. O que nós temos fácil acesso é a informações. E o que eu quero dizer com isso? Essa aula que eu estou dando para vocês, por exemplo, ela é pautada num conhecimento que eu tenho, que está dentro de mim.
quando eu externalizo isso para áudio, para vídeo, e você está aí na sua casa assistindo isso, ou mesmo que a gente estivesse ao vivo, né, eu falando com você presencialmente, o que eu passo para você são informações. Então eu traduzo o conhecimento que eu tenho em informações. Fala, né, gestos, poderia escrever um livro e etc. Você, ao receber essas informações, precisa trabalhar essas informações e transformar essas informações em conhecimento de novo. Então, quer dizer, o conhecimento é algo interno. Ele está dentro de mim e de qualquer outro ser humano. O que nós transmitimos de um para o outro são informações. E é importante fazer essa distinção, por quê? Porque informação eu tenho, né? Internet aí, eu acesso o mundo, se eu quiser. Agora, será que eu consigo transformar essas coisas que chegam até mim, essas informações, realmente em conhecimentos? Essa é a grande pergunta, esse é o grande ponto que a gente precisa levantar, né? Eu pegar um livro, eu falar assim, nossa, olha quanto conhecimento tem aqui, porque tem um monte de livro. Não, tem informações. Isso aqui só vai se transformar em conhecimento quando eu ler e quando eu trabalhar isso na minha mente. Quer dizer, quem escreveu isso realmente escreveu pautado num conhecimento que tinha. Mas a partir do momento que ele externalizou, que ele pôs no papel, aquilo é informação. E aí eu posso pegar, né, e, por exemplo, o que é o analfabetismo funcional? É o sujeito que ele lê, ele pega um texto, blá, 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 percebe, ele decodifica a informação, blá, 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 mas ele não consegue entender, quer dizer, ele não consegue transformar a informação em conhecimento, né? Então, é muito importante isso, por quê? Porque o aspecto da relação poder, autoridade, poder, Estado, ele perpassa muito esta discussão do que significa e do que representa o poder associado ao conhecimento, né? É muito importante para a gente pensar e refletir, até dentro do aspecto, né, da conjuntura política e tal, do mundo, né? Que a democracia ela é algo que só se constrói ou só se constitui efetivamente a partir do momento em que as pessoas têm conhecimento do que isso representa, do que isso significa, né? E da importância dela e da validade dela ante outras formas de governo, ante outras formas de pensamento, né? Então é muito sério e muito necessário a gente pensar a realidade onde a gente está, onde a gente vive, sobre essa perspectiva, ok? Então, fica aí mais um pouquinho, né, da nossa reflexão, tá? Desde já uma ótima semana para vocês, bom feriado, né? Corpus Christi aí que se aproxima e até a semana que vem, tá certo? Um abração para vocês, gente, e até mais. Tchau, tchau.